Voltei, senhoras e senhores, e vamos aí para mais um bloco das temáticas de atualidade. E nesse bloco nós trabalharemos duas questões de atualidades referentes à temática internacional. Lá na Colômbia, a Colômbia que viveu décadas de guerra civil, de violência, de ação de guerrilhas, do narcotráfico, do governo, de intervenções, a Colômbia agora, no início do ano de 2018, passará por eleições legislativas, eleições do Congresso, lá do Senado e da Câmara na Colômbia. E essa eleição será marcada por uma novidade. Põe na tela. Tá aí, Farc, das bombas às urnas. Olha aí pra mim, fala sério, foca aqui, ficou bonito ou não ficou bonito essa chamada? Das bombas às urnas. Então as Farc, põe na tela, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército do Povo, o nome é FARC-EP, historicamente foi marcada pelo uso de bombas. Mas agora, vamos ver como é que chegou a isso, ela participará das eleições colombianas. Então veja bem, galera, as Farc são uma guerrilha marxista-leninista. Então, base teórica em Karl Marx, portanto, as Farc defendem o que, galera? As Farc defendem o socialismo. Elas nasceram defendendo a implantação do socialismo na Colômbia, baseado em Marx e em Lenin, o líder da Revolução Russa. Então dizia as Farc, quando elas surgiram, vamos fazer na Colômbia, com base na teoria marxista, o que Lenin fez lá na Rússia em 1917 e implantar a Revolução Socialista. Tá bacana? Então olhe para cá, pula para cá. Ela surgiu na década de 60, nessa época aqui, ó, influenciada pela Revolução Cubana. Quando Fidel Castro e Che Guevara chegaram ao poder, Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro e companhia chegaram ao poder lá em Cuba, derrubando o ditador Fulgêncio Batista, aquela revolução cubana que tinha caráter socialista e no pós-revolução, caráter socialista e apoiada pela União Soviética, no pós-revolução, é bom deixar claro, aquilo ali acabou de alguma forma funcionando como simbolismo e influenciando outros grupos que queriam implantar o socialismo aqui na América Latina. Tá bacana? Então é uma guerrilha marxista-leninista, mas para alguns, olha aí, para os Estados Unidos, a União Europeia e a Colômbia, a Farc não tem nada a ver com guerrilha ideológica. Para eles, a Farc era classificada como um grupo, o que, galera? Terrorista. E para eles, a Farc também era acusada de relação com o narcotráfico. Então veja bem, as Farc nascem como uma guerrilha socialista, marxista, inspirada na Revolução Cubana e na Revolução Russa. Mas segundo seus opositores, Estados Unidos, o próprio governo colombiano, a União Europeia, a Farc na verdade era uma guerrilha narcotraficante terrorista, envolvida com o tráfico de cocaína e envolvida com o terrorismo. Lembra? Tá aí as duas posições para você. Então veja bem, galera, assim que a Farc começou a agir, e ela não agia só, havia outros grupos guerrilheiros, a Colômbia entra numa guerra civil. Olha que loucura. Essa guerra civil durou décadas, desde os anos 60, 70, 80, 90, 2000. Então são 60 anos, 50 e tantos anos de guerra civil, a mais antiga guerra civil aqui na região. E ao longo desses anos, essa guerra civil resultou em dezenas de milhares de mortos, em sequestros, assassinatos e em crise econômica. Nós já comentamos isso quando falamos lá da guerra civil na Síria. O país está em guerra civil, ninguém vai fazer investimento e isso acaba desintegrando a economia colombiana. Olha no esqueminha do lado que eu vou mostrar para você, que é muito parecido, para mostrar a confusão, muito parecido com aquele esquema da Síria que nós mostramos lá atrás. Então, quem era que brigava nessa guerra civil? Põe na tela aqui, ó. Você tinha as Farc,
um grupo guerrilheiro, um grupo paramilitar, vamos botar aqui, ó, grupo paramilitar de esquerda, como eles chamavam. As Farc lutando contra o governo querendo manter a sua ordem constitucional e as Farc querendo tomar o poder. Contra as Farc estavam lá os grupos paramilitares de direita, grupo paramilitar de direita. Esses aqui, geralmente patrocinado pelos latifundiários, que cometiam verdadeiras chacinas e tudo mais. E você ainda tem o Exército de Libertação Nacional, que é outro grupo guerrilheiro de esquerda. Então, olha lá, eram as Farc contra o governo contra as Farc e os governos contra os grupos paramilitares de direita, os grupos paramilitares de direita contra as Farc e contra o governo, todos eles contra o Exército de Libertação Nacional e o Exército de Libertação Nacional contra eles, todo mundo se matando nessa porra. Ou seja, foca. Foca aqui em mim, por favor. E em meio a tudo isso, você tinha a população sujeita, vulnerável a toda a violência possível. Durante décadas, a Colômbia viveu com esse cenário de guerra civil, o que levou aqui, ó, a sequestros, crises econômicas, morte e tudo mais. Cansado de tudo isso, olha o que aconteceu. Em 2016, claro, olha para mim. Culminou em 2016, mas isso vinha sendo construído antes, tá bacana? Em 2016 é assinado um acordo de paz. Esse acordo foi intermediado pelo presidente cubano Raul Castro, tá? O presidente de Cuba foi um intermediário, e também por ele, pelo meu ídolo, o Papa Francisco. Papa Francisco foi outro que contribuiu para intermediar esse acordo de paz. Então, por esse acordo de paz, ó, vou só sintetizar aqui, as Farc abandonariam as armas, as bombas, como eu falei, e se transformariam em partido político. Então, veja bem, olha para mim, galera. Para que houvesse paz, tem que haver perdão. Sem perdão, não há paz. Então, o governo colombiano perdoaria as ações das Farc, não todas, mas elas. As Farc entregariam as armas para cessar de vez essa guerra civil e, em contrapartida desse perdão, dessa anistia, as Farc também poderiam participar do processo democrático. Então, os Farc, que nunca cheguei ao poder por meio da guerrilha, quero agora tentar chegar ao poder por meio da participação democrática eleitoral, por meio das urnas, das bombas, as urnas, como eu disse lá. A Farc manteve a sigla, mas mudou o nome. Agora não é mais... Lembra lá, ó? Volta lá. Como é que se chamava? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Tá aqui, ó. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército do Povo. Agora que, em tese, não é mais guerrilha, e sim um partido político, se chama o quê? Força Alternativa Revolucionária do Comum. Quem é o comum? O povo. Tá bacana? Então, aparece na política colombiana como um partido de esquerda, como um partido alternativo, que defende a reforma agrária, que defende o combate à desigualdade social, que em tese, defende aquilo que a Farc pregava na sua origem, lá nos anos 60 e tudo mais. Então, por parte desse acordo, mesmo que as Farc não consigam voto para eleger ninguém, faz parte do acordo que, mesmo que ela não tenha voto, ela terá direito a 5 cadeiras na Câmara e 5 cadeiras no Senado, tá? Muita gente acha que as Farc vão fracassar como partido político e ninguém vai votar. Lembra que se a Farc ficou na luta aí por 60 anos, é porque ela tinha lá os seus simpatizantes também. Agora é partido político. As Farc acreditam que terão voto suficiente para eleger 5 em cada lugar, não precisando desse artifício do acordo de paz. Mas se não tiver ninguém, mesmo que tenha 0 voto, 5 está garantido na Câmara e 5 estão garantidos no Senado.
Quem defende essa tese é importante que as Farc participem ativamente para que elas construam, para que elas tomem gosto pelo processo democrático e não corra o risco de voltar para as atividades guerrilheiras. Tá claro? Então, das bombas às urnas. Fala sério, parece manchete de jornal. É isso aí, galera. O outro assunto de confusão internacional que tá bombando no mundo, e esse é show, é a confusão entre a Coreia do Norte, do ditador Kim Jong-un, e os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Lembra que o Kim Jong-un, o cabelinho espetadinho, ó. Tá lá. Pois bem, põe na tela. Crise das Coreias e Estados Unidos. Gente, essa confusão, ela pauta do final, está inserida no contexto do final da Segunda Guerra Mundial. E vou botar aqui, ó, como eles gostam de cobrar em prova, ela remonta o período de quê, galera? Da Guerra Fria. Remonta o período da Guerra Fria. Tudo bem? Olha para cá, então. Como envolve essa história de capitalismo e socialismo, toda vez que entra nessa confusão, remonta o período da Guerra Fria. Põe na tela aqui, galera. Só para você se situar, deixa eu mudar aqui a cor. Tá? Aqui, ó, aqui, vamos botar aqui, estará o Japão. O Japão está aqui, milhares de ilhas, 3 são maiores, Hokkaido, Honshu e Hokkaido. Tá lá. Pois bem, galera, tá aqui a Coreia do Sul. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia já ali aquela disputa, no final dela, aquela disputa entre o socialismo e o capitalismo. E em meio às consequências disso, a Península Coreana, põe aqui, o que está aqui dividido em dois, em vermelho e verde, era um país só, a Coreia, tá claro? E com os socialistas chineses influenciando por aqui e os socialistas da União Soviética influenciando por aqui, o norte ficou mais influenciado pelos socialistas. E os Estados Unidos, que estavam aqui ocupando o Japão, também entram aqui e começam a influenciar o sul. Então você tinha uma influência socialista no norte e uma influência capitalista no sul. Resultado, em 1952-3 ocorre o que, galera? A Guerra da Coreia. Foi uma carnificina. Tá? O norte querendo ser socialista, o sul querendo ser capitalista, o norte recebendo apoio da China e da União Soviética, o sul recebendo apoio dos Estados Unidos. E o que era um país só, ó, foi dividido aqui no paralelo 38, foi dividido aqui e ficou o que, galera? Surgiram daí 2 países. A Coreia do Norte, cuja capital é Pyongyang, socialista e aliada da China, e a Coreia do Sul, cuja capital é Seul, aliada dos Estados Unidos. Essa guerra, olha para mim, essa guerra do início dos anos 50 entre as duas Coreias, houve um acordo aqui entre os Estados Unidos, a China, a União Soviética na época e a ONU para dar um time na guerra. Mas lê meus lábios, até hoje os dois estão em guerra declarada. Coreia do Sul e Coreia do Norte nunca assinaram um acordo de paz. E pelo fato de nunca assinarem um acordo de paz, até hoje se alimenta a tensão, a rivalidade e a possibilidade de uma guerra. Então tá claro? No contexto da Segunda Guerra Mundial e daquela luta entre o capitalismo e o socialismo, você acabou dividindo a Península da Coreia, que era um país só, em 2. Pois bem, galera, por isso que toda vez que a gente trata desse assunto, a gente diz que ele remonta ao período da Guerra Fria, aquela disputa entre o socialismo e o capitalismo, entre os Estados Unidos e a União Soviética, que dominou o mundo após a Segunda Guerra Mundial e durou até 1991. Põe na tela. Então, a Coreia do Norte, a vermelhinha aí, ó, North Korea, ela é socialista, ela é uma ditadura ferrenha. Quem foi o primeiro ditador? O criador do país, Kim Jong-un, o avô do atual. O avô morreu e quem assumiu? Kim Jong-il. O pai morreu e quem assumiu? O filhinho, o neto do Sun, o filho do Yu. E como é que se chama o cara? Kim Jong-un. Quer dizer 3 lá. Puta que pariu, haja Kim Jong nesse negócio. Então a Coreia do Norte é socialista, é uma ditadura,
é um dos países mais isolados do mundo. Tomar cuidado com essa história de isolado, porque olha, foca aqui, por favor, com essa história de isolado, porque a galera diz que a Coreia do Norte é isolada como se ela não mantivesse relações diplomáticas com ninguém. Muito ligada à China, e além da China, ela mantém relações diplomáticas com cerca de 50 países. Leia meus lábios, inclusive o Brasil. O Brasil tem uma embaixada lá na Coreia do Norte, tá bacana? Em virtude dessa história de guerra, de possibilidade de guerra, de tensão, a Coreia do Norte se militarizou bastante. Então ela fez uma espécie aí de corrida, o que, galera? Armamentista. Gastou dinheiro pra cacete com arma. E pelo fato de ser mais isolada e ter poucas relações comerciais, se tornou um país miserável e faminto, com contínuas e permanentes crises de quê, galera? De fome. Crise de fome. Pode olhar as imagens da Coreia do Norte, que a coisa mais difícil do mundo é você achar alguém obeso. Olha lá. Nem com sobrepeso, que nem eu tô aqui. Não rola, não. A galera é só o pauzinho da rabiola. E um dos fatores é a histórica falta de alimentos nessa região. Então tá aqui, se tornou um país altamente militarizado, economicamente atrasado, politicamente isolado e arrumadorzinho de confusão. Do outro lado, você tem quem, galera? A Coreia do Sul, cuja capital é Seul. Gente, por que eu tô falando na capital? Olha aqui pra mim. De vez em quando aparece em prova, para usar aquela técnica de texto, de redação e não deixar o texto cansativo e enfadonho, substitui-se o nome do país pelo nome da capital. Eu lembro que uma vez caiu em prova assim: o governo de Pyongyang adotou tal e tal medida. Caiu isso numa prova. Aí o cara me mandou o e-mail, na época era e-mail, né? Falou o quê? Professor, que porra que é Pyongyang? Eu ri pra caramba. Pyongyang, e o texto falava o tempo todo da Coreia do Norte e tudo mais. Aí o governo de Pyongyang, ele falou, quem diabo é Pyongyang? Então usa-se o nome da capital para fazer referência ao país. Pyongyang era o governo da Coreia do Norte. Então a Coreia do Sul, o governo de Seul é capitalista, democrático hoje, tá? E faz parte do grupo dos países, o que, galera? Emergentes. Lembra que a Coreia do Sul é um dos integrantes de quem, galera? Do G20, o grupo dos 20 países mais industrializados do mundo. Então você criou duas Coreias, galera, bem distintas e rivais. Bacana? E aí, qual é o barato? Ao longo da história, e com maior destaque para os últimos 8 anos, a Coreia do Norte, olha aqui, ó, nos últimos anos, a Coreia do Norte começou a fazer testes com bombas atômicas. O mundo, então, galera, descobre que a Coreia do Norte tem bomba atômica, e ter bomba atômica numa região beligerante, conflituosa e tensa é perigosíssimo. E para piorar, a Coreia do Norte começou a fazer testes com mísseis de médio e, segundo eles, também com mísseis de longo alcance. Olhe para cá, galera. Então imagina, tu tá numa região tensa, tu tá numa área de conflito e o teu inimigo, ele tem o que, galera? Mísseis. Os primeiros testes, olhem para cá. A Coreia do Norte, presta atenção aqui, cara. Os primeiros testes, a Coreia do Norte começou a lançar mísseis aqui, ó. Então começou a lançar mísseis aqui de pequeno alcance, que explodiam no ar, aqui e tudo mais. O importante era mandar as imagens e fazer com que as imagens chegassem à Coreia do Sul, ao Japão, que é também inimigo da Coreia do Norte, e aos Estados Unidos. Ela foi aperfeiçoando a tecnologia e hoje os mísseis têm essa capacidade aqui, ó. Tente imaginar o míssil passando em cima do território japonês em testes para cair do outro lado. Então o míssil passando, ó. Pum! Qual a reação do povo japonês? O povo japonês lá com os olhinhos puxados. Eita porra! Eita porra! Só que o povo japonês não fala eita porra é em português. Mas eu sei como é que é eita porra em japonês. É um míssilzinho passando, ó. E o povo, Fokugado, Fokugado.
Fukugodó. Velho. Fukugodó é eita porra em japonês. Tá entendendo a parada? Então, gente, tudo isso, esses testes com mísseis e estes testes com bomba atômica, gera, olha aí, põe na tela, gera uma instabilidade no extremo Oriente. Aquela região fica toda tensa. Porque se por um lado, olha para mim, a Coreia do Norte se arma, a tendência natural é que o Japão e que a Coreia do Sul queiram se armar também. O Japão ainda tem uma limitação constitucional desde a Segunda Guerra Mundial para investir em arma. De tal maneira que quem é que tem que entrar na parada? Os Estados Unidos. E tem que entrar na parada para defender os interesses japoneses e sul-coreanos. Em virtude destes testes com bomba atômica e com mísseis, olha aqui, ó, a Coreia do Norte passou a sofrer sanções do Conselho de Segurança. E aí, gente, foca aqui, ó. Você tem que dominar quem é esse Conselho de Segurança. Eu disse para você, já em outras ocasiões, que na ONU, a Organização das Nações Unidas, tem órgão para tudo. O órgão mais poderoso e importante da ONU, põe na tela, o órgão mais importante e poderoso da ONU é o Conselho de Segurança. Tá bacana? É o órgão responsável para cuidar da função principal da ONU, para cuidar da paz. Ele cuida de qualquer assunto que possa ameaçar a segurança do planeta. Olhe para cá, galera. O Conselho de Segurança é formado, você tem que saber isso, hein? O Conselho de Segurança é formado por 15 países. 15 países. Tudo bem? Desses 15, ó, 10 são membros provisórios, membros rotativos, trocados a cada 2 anos. Esses rotativos são geográficos, foca aqui. Então são 2 da América, 2 da Europa, 2 da África, 2 da Ásia, e eles vão trocando ali. São de menor importância. E 5 são membros, o que, galera? Permanentes. 5 são membros permanentes. E além de serem permanentes, ó, eles têm poder de quê, galera? Veto. Veto. Significa o quê? Se os 15 países se reuniram para discutir uma questão da Coreia, vamos atacar, vamos autorizar, vamos supor que os Estados Unidos queiram autorização para atacar a Coreia do Norte. É um assunto complexo, a galera tem que debater, tem que discutir, tem que votar. Mas, se um dos 5 disser não, a resposta é não, porque o cara tem poder de veto. Significa o quê? Você tem obrigação de saber quem são os 5 membros permanentes. Até porque isso sempre cai em prova de concurso. Quem são os 5 membros permanentes? Ó, para facilitar a sua vida, tá aí. Os 5 membros permanentes são quem, galera? Recife. Recife são os 5 membros permanentes. R de quem? De Rússia. E de Estados Unidos. C de China. I de Inglaterra, vamos botar aqui Reino Unido, e F de quem, galera? De, I de Inglaterra, Reino Unido, e F de quem, galera? De França. Então, esses caras, ó, o que eles têm em comum? Direta ou indiretamente, eles são os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Eles são as potências nucleares do planeta. Potências nucleares. É a galera que tem bomba atômica. Então veja bem, essa galera que tem como função garantir a segurança mundial se reuniu para discutir o caso da Coreia do Norte. E olhe para cá, eles impuseram o que, galera? Sanções, estabeleceram punições à Coreia do Norte e disse, foca, Coreia do Norte, Kim Jong-un, cabelinho espetado. Você não pode fazer testes com bomba atômica, você não pode fazer testes com mísseis. E ele falou o quê? Fuck you. Dane-se. Claro que ele falou isso em chinês, em coreano, eu não sei como é que é dane-se, ou o equivalente em coreano. Tá claro isso, galera? Então é uma situação extremamente tensa. E aí, agora, no início, nos primeiros meses do ano de 2018,
surgiu aí uma esperança de paz. Olha o que eu estou questionando aqui, ó. Isso é esperança de paz ou jogada? Ou migué, como a gente chama aqui. Então tá lá. Jogadoras da Coreia do Norte participaram das Olimpíadas de Inverno que foi na Coreia do Sul. Bonitinho, eles entraram desfilando junto, as meninas balançando lá as suas bandeirinhas. Inclusive, entraram com a bandeira da Coreia unida, daquela bandeira da Coreia antes da divisão lá no início dos anos 50. E logo depois aí no mês de março, o presidente da Coreia, o doidinho da Coreia do Norte, o doidinho Kim Jong-un, o maluquinho, convidou o malucão, aí encontro de maluco, convidou o Donald Trump para um encontro. Então, galera, tá aí. Muitos analistas questionam se isso não é jogada da Coreia do Norte. Porque a parada é o seguinte, nos últimos 30 anos, toda vez que a Coreia do Norte passa por uma grande crise, uma crise de fome, e a situação lá é miserável, eles acabam tentando amenizar a situação, um acordo de paz, como que, olha, eu vou parar de fazer teste, mas e o que eu ganho em troca? O que você quer? Se vocês me mandarem alimento, se vocês me mandarem remédio, se vocês me mandarem dinheiro, uma tecnologiazinha, aí eu dou um time, eu paro de fazer testes com bomba atômica ou com mísseis. Então isso a Coreia, o pai do atual, o Kim Jong-il, o ex-presidente norte-coreano, ele usava muito bem essa estratégia de chantagem. Eu só paro de fazer tal coisa se vocês me mandarem alimento, dinheiro, ou seja lá o que for. O que interessa é que há aí uma pequena possibilidade de evolução e tudo mais. E o grande temor, põe na tela. Olha aqui, galera. Põe na tela. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Aqui está a Coreia do Norte. Tá aqui. A Coreia... Opa, não, vamos tirar aqui. Aqui não, pô. Tá aqui. Aqui, ó. Cadê? Tá lá. Aqui está a Coreia do Norte. Vamos marcar bem aqui. Vermelhinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Setinha. E vamos botar de azul. Azul, eles usam essas expressões, essas cores. Aqui, de azul, está a Coreia do Sul. Bem no centro desse mapa aí, ó. Esse de preto aqui do lado, ó. Vamos botar aqui. Esse de preto aqui do lado é o Japão. Bacana? E aqui está o Alasca. Ó. Aqui está o Alasca, que é território dos Estados Unidos. E aqui está a Califórnia, a região mais rica dos Estados Unidos, o estado mais rico. Segundo os analistas, olhe para mim, a Coreia do Norte está desenvolvendo mísseis de longo alcance capazes de carregar uma ogiva nuclear. Tente entender o que isso representa. Uma coisa é você ter a bomba atômica. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Imagina que isso aqui é a bomba atômica. Não dá para você pegar uma bomba atômica hoje, colocar num avião para ir jogar no seu inimigo. Por mais rápido que seja, o avião é lento. Aí lá vai ele, ó. Lentamente, não vai adiantar nada. Então, além de ter a bomba, você tem que ter o quê, galera? O míssel. Porque aí, ó, você acopla a sua bomba, acopla a sua bomba no míssil. Míssil é um troço extremamente rápido. Olha lá, ó, já foi o míssil e você nem viu. E aí o bicho pega. Segundo o grande temor é que a Coreia do Norte desenvolva mísseis, e acha que alguns dizem que ela já tem, ó, que atinja a Coreia do Sul, que atinja o Japão, e segundo alguns ela já tem mísseis, ó, que possa chegar onde, galera? No Alasca, ou aqui na Califórnia, galera. Tenta imaginar um míssil com bomba atômica. As bombas atômicas de hoje são menores e tem 5, 10 vezes a potência da bomba atômica de Hiroshima. Tenta imaginar uma bomba atômica caindo lá na Califórnia. Aí, meu amigo, Los Angeles, Las Vegas, na região próxima, San Diego, Arnold Schwarzenegger, Hollywood. Pum! Então, é bom todo mundo ficar de olho nele, o doidinho Kim Jong-un. Tá certo? É isso aí, galera. Essa é a confusão
da Coreia do Norte. Um abraço e um cheiro.